Olá! Agora sim, sejam bem-vindos a mais um sensacional episódio do Biohackers Podcast Brasil. Eu falei agora sim porque minha co-hostess Lu já cometeu uma gafe que eu queria ter mantido na apresentação, que É um quebra-línguas. é um quebra-línguas. A gente tem a filosofia de manter as coisas Tudo bem, erradas. vamos Eu fiquei manter. revoltado, eu queria ter mantido, quiseram começar de novo e eu citei, que é pra sacanear minha co-hostess. Não tem problema. Lu, mas me explica, por que esse episódio vai estar sensacional? Vai ter sensacional porque hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Juliana Balieiro. E a Ju vai explicar para nós qual é a nova rotina feminina. E aí, pessoal, eu já vou dizer assim, claro que as mulheres já devem ter assim, os olhos brilharam, porque é a nova rotina feminina, mas vocês homens têm que escutar também, tá? Porque vocês têm que ajudar as mulheres que o cercam a ter essa nova rotina, porque quando a gente entra numa rotina equilibrada, que equilibra com os hormônios da mulher, essa mulher, ela se torna muito diferente, né, Ju? Obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês, muito honrada de estar aqui. A gente já vai começar, mas antes de começar, a gente vai agradecer. Nós somos tudo menos mal agradecidos. Então a gente agradece quem está conosco, acreditando no nosso trabalho, desde o início. Biome Hub, que é uma empresa de biotecnologia, Ju, que nos oferece soluções de precisão para depois a gente poder manipular na nossa farmácia de confiança, que é a Lu. Cienza Pharma, pessoal, inclusive o QR Code está subindo na tela com 15% de desconto para quem está nos assistindo. Mas, Ju, vamos começar. A Ju, ela é nutricionista, naturopata e educadora em saúde da mulher, pioneira na sincronização cíclica no Brasil. A Ju também é criadora do método Think and Flow, que une ciência, nutrição funcional e medicina ancestral para transformar a forma como as mulheres cuidam do corpo, da mente e da vida. Ju, por favor, a gente vai querer saber tudo. Explica para nós, então, um pouco da tua história, da onde que surgiu o Think and Flow. Vamos lá, vamos deixar para ti. Tá. Eu amei de estar aqui, né, nesse podcast chama Biohackers, porque o Think and Flow nada mais é do que o biohacking da saúde da mulher. É como que a gente vai potencializar a nossa saúde através das nossas fases hormonais. Muito se fala de biohacking, a gente estava falando um pouquinho aqui antes, né? Utiliza remédio, utiliza ou não, e o Think and Flow é um biohacking do seu próprio corpo. Você vai utilizar o que o seu corpo está te dando, dependendo das fases, para potencializar emagrecimento, potencializar energia, potencializar relaxamento, enfim, tudo isso. E quando eu descobri que o corpo da mulher funcionava dessa maneira, né, eu falei, cara, eu não vou poder guardar isso para mim, eu vou ter que espalhar isso. Ninguém sabe disso. Né? Ninguém sabe disso, porque assim, quando eu tive um burnout, né, há 9 anos atrás, foi logo depois que eu tive os meus filhos, né, tenho gêmeos de 10 anos. E aí, eu lembro de ir no médico, de procurar ajuda, e todo mundo, você está com depressão pós-parto. Eu falei, gente, não, eu sei dentro de mim que eu não tenho depressão. É outra coisa. E aí, justo nessa semana, foi tudo muito rápido. Nessa semana, eu descobri um escritor, um médico australiano, que falava sobre postpartum depletion, que é a depressão pós-parto, que uma mulher pode durar até 10 anos depois de ter os filhos com depleção de nutrientes. Tu ainda estaria em vigência, então. Estaria, exato. Então tem muita mulher que eu falo, zumbi andando aí, porque teve filho, não repôs nenhum nutriente, não olhou pra tireoide, não olhou pra saúde hormonal, não olhou pra nada e tá tentando sobreviver, né? E eu, quando eu descobri isso, eu comecei a ir a fundo. Fui em uma nutricionista naturopata que me trouxe me abriu esse leque, esse caminho, e na época não tinha nome, sincronização cíclica, porque essa expressão vem dos Estados Unidos de uma eu não tenho certeza se ela é médica ou nutricionista, mas ela patenteou essa metodologia, não é metodologia, como é que fala?
essa frase, como cycle thinking, né? E aí deu um boom nos Estados Unidos sobre cycle thinking. Quem é ela? É a... Alissa Vitti. Tá. Só que, se a gente for pensar em cycle thinking, a gente tem que pensar, quando eu falo da medicina ancestral, em medicina tradicional chinesa. Os chineses, eles já olhavam para as fases da mulher e já distinguiam as fases da mulher porque eles refletem na natureza, né? Então, cada fase tinha uma estação do ano. Então, cada fase, temos que nos comportar como na estação do ano. Então, por exemplo, a fase menstrual é o nosso inverno interior. Então, o que a gente faz no inverno? Comida quentinha, ficar mais quietinha, né? Então, eu já vou entrar mais isso, mas é isso que eles faziam. Então, obviamente, a gente não pode falar que a metodologia veio dela, mas ela trouxe isso, né? A FU ali nos Estados Unidos há uns 6 anos atrás. E foi quando aí deu nome, sabe? As coisas, eu falei, cara, é isso. Então é isso, é por aí que eu vou ter que estudar, é por aí que eu vou ter que biohackear. Muito bom. Porque a gente está acostumado a achar que é tudo a mesma coisa, né? Que é algo contínuo. E nada é mais longe da verdade do que achar que tudo é a mesma coisa numa mulher que vive de seus ciclos. A gente poderia talvez aplicar isso para um homem, mas jamais para uma mulher. Sabe que é aí que eu vejo, Ricardo, eu vou pedir para a Ju nos explicar a diferença, então, pegando assim numa dieta, né? Entre o homem e uma mulher. O homem começou ali a fazer jejum intermitente, tá? E a mulher junto. Os dois fazendo um jejum intermitente, no início começaram a ter bons resultados. O homem, ele segue tendo resultados ótimos. E chega uma hora que essa mulher empaca. Não consegue mais. Ela começa a ficar até triste, sem energia. Começa muitas vezes até a ganhar peso, ou ficar naquele efeito platô. E aí ela, culpa que eu sou mulher. Mas o que isso tem a ver, Ju? E aí nos explica um pouquinho, né? O que isso tem a ver com essa sincronização? O que é essa mulher cíclica, né? Que a gente fala. Eu preciso voltar um pouco aí, até para dar um contexto no que você estava falando, né? Olha que eu falo disso há algum tempo já. Olha que revoltante, eu falo, né? Não sei se vocês sabiam, mas até 1993, você não era obrigado a colocar homens e mulheres no mesmo estudo científico, tá? Então, era só homem. Então, o que eles faziam? Eles pegavam o homem e diminuía peso. Então a mulher ela é mais leve e menorzinha. Então a dosagem para a mulher tem que ser um pouquinho menor. Tipo isso. Entendeu? Não considera ciclo hormonal, né? Então em criança também. Criança a gente vai dar uma dose mais baixa. Exato. Então era basicamente... Mas a metade, ó. Tá batendo pela cintura, dá a metade. Então era basicamente isso. Mas, gente, vocês falam disso. Até hoje, vocês sabem que esses testes... 93 foi ontem. Teste de carro, outro dia minha aluna estava falando, Juliana, você sabe que, acho que mudaram agora, que teste de batida de carro, eles só testavam o modelo lá, o doodle, né, do homem, peso masculino, estatura masculino, não considerava nenhum corpo feminino, que é mais leve, ou que de repente tem seio, ou que de repente tem nada, começaram a colocar agora. Mas enfim, estudos eram a partir de 1993, a NIH, né, National Institute of Health dos Estados Unidos, falou assim, olha, é melhor a gente colocar mulher aqui que tá dando ruim, né? A gente tá vendo muita coisa ali em mulher que tá dando ruim. Colocaram, né? Só que o que acontece desde 1993? Colocaram mulheres pós-menopausa ou no anticoncepcional. Por quê? Porque é muito difícil você estudar mulheres com ciclo hormonal. Então, a gente vai ter que fazer um só pós-menopausa. Só que daí, gente... 2000... Mas olha isso, ou tá na pós-menopausa, que é um grupo que precisa ser estudado. Sim, mas aí, ou então a gente vai mimetizar, né? Ou a gente vai anular o que acontece. Exato, a ideia de pôr mulher justamente é respeitar a biologia da mulher. Aí tu torna ela com uma biologia diferente, mais próxima do homem. É isso. Então não precisa. Bom, vai lá. Isso. Só que daí em 2016, meus filhos tinham 1 ano já. Falaram, gente, acho melhor a gente começar a considerar... 2016? A Lu já 2016, 2016. Acho melhor a gente considerar a discrepância. Tipo assim, vamos colocar assim, o que acontece no homem, o que acontece na mulher. Considerar o estudo por sexo mesmo. Então, ratos e ratas, tipo assim, fazer a mesma coisa. Então, vamos considerar ali. O que está acontecendo no cérebro
feminino, o que está acontecendo no cérebro masculino, o que está acontecendo no hormônio. 2016. Então, aí a gente começa a pensar, né? 2016 aprovaram. Quanto tempo vocês acham que começou funding para estudo? Começou realmente, vamos colocar aqui as coisas. Então, assim, ano passado saiu um estudo que eu já tinha estudado, né? Um estudo em ratas, por exemplo, da mudança até estrutural do cérebro da mulher. 2023 para 2024, gente. Ano passado. Então, assim, o que acontece durante as fases do ciclo no cérebro da mulher? Então, várias coisas mudam, inclusive o tamanho, o cérebro ele aumenta e diminui. Teve uma variação de 4 a 10% no tamanho, né? E conexões também. Conexões que o cérebro faz dependendo da fase. Então, quando a gente começa... Eu amo, gente, estudar sobre isso, que a gente fala, gente, tudo faz sentido. Então, cada ano a gente está tendo mais estudos, mais investimento. Até esqueci o nome dela, a ex-mulher de um dos donos lá do Google, é uma das mulheres mais famosas em investir na saúde da mulher, né? Ano passado ela investiu na saúde e longevidade dos óvulos das mulheres, né? Que é uma coisa assim, muito se estuda. Eu não lembro agora, a gente dados, mas assim, tipo assim, 100 vezes mais em espermatozoides, sendo que a gente problema com fertilidade do que em óvulos, por exemplo. Então, agora a gente está começando a entender, sabe? Então, eu penso que sim, o conhecimento que eu tenho, assim, de agora, muita coisa foi estudos em animais, né? Em ratas, foi por experiência própria, experiência clínica, como você estava falando, né? Faz dieta junto com o marido se dá super bem. O que acontece com a mulher? Por que a mulher não consegue, né? Por que a mulher... E o impacto até psicológico, né, nessa mulher, porque você fala, cara, às vezes eu traduzo em inglês e português, eu sou uma perdedora, né? Eu sou uma failure, né? Eu tô aqui, não consigo, meu marido consegue, eu não consigo. Ou começa na dieta, né? Porque eu sou nutricionista, começa na dieta super empolgada, porque tem aquela motivação, mas não consegue terminar. E aí, quando a gente começa a entender, né? Inclusive, eu falo, quando você entende isso, você começa a falar, ai, tá tudo certo. A minha evolução, ela é diferente da masculina. Eu sempre eu imagino assim, uma escadinha, né? Então, o homem tem uns degraus, assim, ele vai subindo degrau, tudo reto, né? A evolução do homem é assim, questão de saúde, né? Dieta, enfim. A da mulher é uma espiral, né? Então, é a mesma evolução, só que de uma maneira diferente. Não é mais devagar, não é... ela evolui da mesma maneira, né? Quando ela respeita o ciclo dela, ela consegue evoluir, mas ela vai em círculos. O homem vai na escadinha. Tem que lembrar da linha de tendência. Ela tem que ficar feliz porque ela tá indo para frente, embora não vai ser de forma linear. Exato. Ótimo, Ju. Então, vamos entender agora. Como é que é esse ciclo da mulher? O ciclo da mulher, ele acontece, muita gente tem essa... contextualizando, né? Quando a gente fala assim, quando eu tenho questionário, eu falo lá, quantos dias dura o seu ciclo? Aí a grande maioria das minhas pacientes, 3, 5 dias, né? Então, assim, o ciclo menstrual, ele é do primeiro dia da menstruação até o próximo primeiro dia, né? Então, a gente conta ali. Então, ele vai durar ali, um ciclo normal, ele dura de 26 a 32 dias, tá? Ou seja, não é só o período em que a mulher está menstruada, né? O período. Então, a gente tem que contar ali. E, incrivelmente, né? A gente pode, pra gente lembrar disso, a gente lembra das fases da lua, por exemplo, né? E isso não é uma coisa mística. Quem associou essas fases da lua com as fases da mulher, que trouxe isso... foi Hipócrates. Ele, nessa época, falou assim, olha só que interessante, né, que existe isso. Então, quando eu falo, gente, até no livro eu falo de fases da lua, não é uma coisa mística, tá? Eu sou uma pessoa que vive no caminho do meio. Eu gosto de ciência, estudo medicina ancestral, adoro, mas eu gosto de ciência. Então, eu fico muito excited, né, animada quando eu vejo estudos vindo. Eu sempre, quando vem o estudo, falo, comprova. Vem um estudo, comprova, vê que é meio que o mesmo que a ancestralidade nos trazia, né? Antes. Enfim, então ele dura 28 dias, ele começa ali no primeiro dia do sangramento da mulher, então muita gente pergunta, mas é quando tá vindo, né, um pouquinho? Não, é o sangramento mesmo, aquele sangramento a gente considera o primeiro dia, isso é importante para muitas vezes pra gente considerar as fases, né?
E ele tem 4 fases, o ciclo ele tem 4 fases. Então, ele é dividido na fase menstrual, quando nós estamos menstruando, a fase folicular, onde a gente tem ali uma ascensão do estrogênio, da progesterona, né? Quando o estrogênio atinge o pico junto com o LH, a gente tem a ovulação. A ovulação a gente fala como fase, eu até comento bastante isso nos meus cursos, no meu Instagram, no livro, a gente considera como fase para facilitar, mas a ovulação é um evento, né, do ciclo, acontece ali em minutos, segundos, enfim, é aquilo. Mas como a gente tem aquela ascensão do estrogênio, da testosterona e depois a diminuição dele, então a gente considera ali uns 5 dias, né, de ovulação. E depois a gente tem a fase lútea, que é a fase onde as mulheres mais sofrem, que é a fase da TPM, quando a TPM acontece, que é essa pré-menstruação ali. Aí depois começa o ciclo de novo. Perfeito. E aí, o que a gente faz? Por que é errado, por exemplo, fazer um jejum o tempo todo? O que a gente faz de errado? O que a gente faz de certo? Como é que a gente coordena? Quais são os... Estratifica, né? Como a gente estratifica Como é as que a gente- intervenções. O que a gente deve fazer em tal fase do ciclo, tanto de alimentação, de atividade, né, de estilo de vida, mas às vezes até assim, porque a mulher quando ela tá na fase lútea, e aí muitas vão ter TPM, outras não vão ter tanto, umas vão sentir mais vontade de comer doce. O que isso tá ligado e como é que a gente deve manejar? Até porque quando a gente lê intervenções para longevidade, não existem essas estratificações. Vamos dizer, não, o jejum intermitente prolonga longevidade, exercício aeróbico prolonga a longevidade, o uso de alguns nutracêuticos, metformina pode prolongar a longevidade. Mas como isso é modulado, né, Lu? Pelo ciclo, pelas fases do ciclo. Como a gente está falando agora, ninguém levou em consideração, por exemplo, dieta cetogênica, né? Que a outra convidada falou, eu vivo na dieta cetogênica. Eu já estava pensando, ai meu Deus, preciso falar para ela que não tá legal viver na dieta cetogênica o tempo hormonal. todo. Eu costumo falar para as minhas pacientes, a gente tem que dar um match hormonal. Porque a gente não pode esquecer, né? Então, assim, não é só porque infelizmente esqueceram, né? Agora a gente tem que lembrar que o nosso corpo, o corpo feminino, ele vai funcionar totalmente diferente do masculino. Ponto. Né? Então, para uma contextualização também, antes da gente falar sobre isso, a gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar que nosso corpo ele é feito de alguns ciclos, né? A gente tem um ciclo circadiano, a gente tem o ciclo ultradiano, que é o ciclo que ele vai durar, são ciclos que duram 20 minutos, que duram menos de 24 horas, né? Então, sei lá, o sono, a pulsação hormonal, né? Então, inclusive teve um estudo recente que ilustrou isso perfeitamente, que eram 3 engrenagens ali que ficaram. Então, era o ultradiano, o circadiano e o infradiano. O infradiano é o ciclo hormonal da mulher, que dura 28 dias. São ciclos que duram mais de 28 dias. Então, quando a gente pensa num corpo ali da mulher, a gente tem essas 3 engrenagens trabalhando juntas, né? Então, a gente não consegue ignorar. A gente não pode falar de ciclo circadiano sem pensar em ciclo circadiano. Não dá. E aí, para fazer uma comparação, até que a gente estava falando do homem e da mulher, o homem, ele funciona no ciclo circadiano. Ele tem um ciclo de 24 horas. A testosterona, o ciclo hormonal do homem, ele reseta em 24 horas. Então, a gente começa voltando para a natureza, é o Sol e a Lua. Né? O Sol, a cada 24 horas, ele está nascendo e se pondo. E a Lua, 28 dias. Então, a gente tem essa comparação, né? O homem consegue resetar ali a vida em 24 horas. A mulher, é como se a gente pegasse essas 24 horas e estendesse para 28 dias. Então, a gente vai... Então, só pensando que um ciclo circadiano, a gente tem variações de liberação de melatonina, de pressão arterial, sobe e desce. A gente tem momentos onde a gente tem mais força muscular, mais coordenação. Tem muita coisa que acontece num ciclo circadiano. Né? Produção de enzimas de longevidade. É o som que eu tento setar o ritmo circadiano dos meus pacientes que têm mutações nos genes CLOCK e PER para promoção de longevidade. Por exemplo, a NAMT, que é uma enzima que regenera a NAD, só expressa com o ritmo circadiano íntegro. Então, é fundamental essa história. E tem isso, né, do ciclo infradiano íntegro, porque assim, a gente está considerando uma pessoa que tem um ciclo circadiano normal, não uma pessoa que não dorme, né, que dorme pouco, ou que dorme tudo errado, tem picos de cortisol de tarde. Exato, picos de cortisol de tarde, né, e a mesma coisa para a mulher. Então, se a gente for pensar que a gente precisa desse ciclo hormonal bom, né, normal,
E o que é um ciclo hormonal normal, né? Se você tem sintomas de TPM, a gente já sabe que não tá muito legal, né? Então, o corpo, ele vai falando com a gente se o seu ciclo tá desregulado, né? Então, a mesma coisa, se você não tá, se a gente for pensar, se você não tá dormindo 8 horas por noite, não tá com o cortisol baixando ali de noite, melatonina subindo, né? Tá tudo, você tá relaxando de noite, dormindo e acordando com disposição, né? Sinais ali que a gente tem do ciclo circadiano. É a mesma coisa do ciclo infradiano. Nós vamos ter sinais, né? Dor, letargia, né? Falta de energia, muitos sinais, né? Não vem o ciclo, né? Então, o corpo, ele tá o tempo todo dando sinais. Então, a nossa obrigação, assim, como mulher, é ter esse ciclo hormonal funcionando. Gente, não é só para engravidar, não. É para longevidade também. É para saúde, né? Cerebral, hormonal, intestinal, né? Tudo, porque tá tudo ligado. Gente, até o nosso microbioma, ele também varia de acordo com o ciclo hormonal. A gente encontra em fases diferentes que tem, né, mais um, mais outro. Ele varia ao longo do dia, inclusive. Exato. Imagina nesses ciclos, né? Nesses ciclos que a gente estava falando ali nos reloginhos. Então... E na hora de fazer reposição hormonal, por exemplo, eu sou um fã de começar com o Trogesta contínuo. Mas quando a gente pensa nessa questão cíclica, talvez fizesse mais sentido utilizar de segunda fase. Eu sou a favor mais da segunda fase mesmo. Quando a gente respeita, a gente tenta né? Imitar o ciclo natural. É que eu vou mais pela questão da neuroproteção, quando o BDNF tá baixo, quando vai melhorar o sono, daí eu acabo usando mais. Mas é muito parecido com a cronobiologia, né? Com a história de tomar o AS de noite, ao invés de tomar de manhã, porque o pico de cortisol vai ser de manhã, o risco de infarto vai ser de manhã. Então, olha só que interessante, né? Não, tudo tem que ser. A mulher é mais complexa que o homem, porque a gente tem o ritmo circadiano, mas a mulher tem todos esses outros ritmos aí. Ju, então vamos fazer assim. Vamos fazer uma dinâmica que o pessoal vai conseguir entender muito bem. E eu não te respondi a resposta do jejum, mas a gente vai entrar lá, agora né? A gente vai entrando. Então, assim, vamos pegar o dia 1 do ciclo. Tá? A gente vai ir até o final, tá, pessoal? Então, assim, essa vai ser a construção de raciocínio. Problem-based learning. Então, do primeiro dia, né, do ciclo ali na fase menstrual. O que tá acontecendo ali, né? E como é que a mulher deveria agir para se equilibrar? Depois a gente vai indo para as outras fases. Então, fase menstrual, né? Segundo a medicina tradicional chinesa, inverno interior, né? E olha que interessante, né? Eles não tinham essa informação antes, né? Mas eu sou biohacker mesmo, tá, gente? Eu faço medição de temperatura basal, por exemplo. Isso é uma forma de biohacking também para mulher, uma das melhores, inclusive, né? Então, você vê lá no seu gráfico de temperatura basal que quando você fica menstruada, né? Quando o seu ciclo vai vir, a sua temperatura basal cai. Então, quando eu tenho esse drop ali da minha temperatura, eu falo, vou ficar menstruada, já sei, né? Então, olha só, nossa temperatura basal cai, o nosso inverno interior. Então, a gente tem, né? A temperatura tá mais baixa. Digestão mais lenta, né? Nós estamos perdendo líquido, gente. Então, assim, aumento de consumo de água, de líquidos, né? Estamos perdendo ali alguns minerais, né? Ferro. Então, o que eu posso fazer para não me sentir tão para baixo, né? O alimento que eu mais adoro, assim, passar é bone broth, né? Que é caldo de ossos. Porque tem tudo ali naquele alimento. Então, tomar aquilo... As comprovações científicas, eu gosto assim, eu falo até, eu dou uma tabelinha ali no meu livro sobre o biohacking de suplementação, que é quando o corpo, dependendo do que está acontecendo ali no corpo, alguma suplementação vai ajudar ou não, mas as evidências, elas são muito rasas hoje em dia sobre a sincronização de suplementação, por exemplo, né? Será que é legal tomar mais, sei lá, magnésio aqui que vai ajudar, mais ferro, enfim... Por questão lógica, que nós estamos perdendo ferro durante essa fase, aumento de consumo, por exemplo, de carne vermelha, ferro, magnésio, zinco, vitamina C, eu gosto de fazer, eu me sinto bem, vejo resultado legal nos meus pacientes e é isso. E não só de alimentação e suplementação, mas a gente tem que lembrar que o nosso corpo, cara, nós estamos descamando o útero, entende? Então, assim, a mudança tem que ser de estilo de vida mesmo. Não é assim,
vou correr uma maratona. A mulher pode correr uma maratona. Inclusive, tem estudos de que nadadoras olímpicas performaram melhor durante a menstruação. Não tem problema, não tem nenhum problema. O negócio e teve uma corredora também, ganhou uma maratona, acho que foi em Londres, que tenho fotos dela sangrando. E assim, foi maravilhoso isso, porque assim, a mulher pode fazer tudo, né? Mas no dia a dia, né? No dia a dia, o negócio é, o primeiro dia eu sempre falo, tenta ficar mais quietinha possível, sabe? Dá esse tempo pro seu corpo realmente. Cara, eu fico pensando sempre assim, se é com o homem, imagina se o homem tá sangrando ali, né, o mês, ou no dia, o que ele vai fazer? Eu vou entrar aqui já que você só fala em mulher, eu vou entrar aqui com conflitos de interesse. O homem pode ter relação sexual com a mulher nesse período? Ou isso é maléfico para a mulher? Não é maléfico nenhum. O negócio é a mulher querer, né? No primeiro dia, geralmente a mulher tá com mais dor, né? Tá mais... Mas tem algumas mulheres que aumentam a libido durante esse período? Tem, mas sabe que não é hormonal isso, né? É um estímulo local. Porque tem mais fluxo sanguíneo ali naquela região. Então, algumas mulheres, inclusive na gravidez, por exemplo, muitas mulheres, né, que tem mais, mas é mais um estímulo mecânico do que hormonal. Interessante. Bom, aí já saímos a gente sai da... então, folicular. só pra gente pensar também que ali, durante essa fase, é uma fase que a gente fala de baixos hormônios, né? Então, assim, nossos hormônios, se a gente for pensar na fase menstrual, tá tudo zeradinho ali, né? Então, não tem nenhum... Descamação, né? Exato, que levou à descamação. Tem uma médica, não sei se vocês já ouviram falar da... esqueci o primeiro nome. Mint Pills, né? Ela aborda muito. Que ela aborda muito sobre isso, que ela considera as fases ali essa fase, né, que é dos hormônios baixos e hormônios altos. Então, a gente tá numa fase de hormônio baixo, né, ali. Então, o que acontece ali? A gente tem muito espaço para brincar ali com o nosso metabolismo, por exemplo, né? A gente pode ficar mais tempo sem comer, né? A gente pode abusar da dieta cetogênica, o nosso corpo está preferindo a gordura ali como energia, né? A gente tem uma sensibilidade à insulina maior, né? Olha que interessante, cara, né? Tipo, como que... É nesse momento que a mulher vai performar muito bem na dieta cetogênica, melhor do que o homem, até muito porque aí melhor. ela tem todo esse balanço hormonal a favor interessante dela. pensar O nisso. o homem é diário, nós somos mas é complexos. interessante pensar nisso em relação à longevidade, para as mulheres que suprimem a menstruação, por exemplo, porque uma das principais coisas associadas à longevidade são longos períodos de sensibilidade à insulina. Isso é um dos principais fatores. Então, nesse momento, a mulher está com uma sensibilidade muito alta à insulina. Isso, maior. A ponto de ter que, talvez, ajustar medicações, metformina, forxiga, ou... não chega nesse ponto. Mas imagina, não sei, né? Pode ser, exato, pode Não ser. tem estudo. Não tem Insulina pras estudo. diabéticas, de repente, né? Já pensei nisso. Assim, uma coisa que eu vejo muito. E até foram esses estudos... foi a minha prática clínica que me fez estudar cada vez mais essa questão cíclica da mulher. A diferença da glicose basal no sensor contínuo de glicose no período folicular e no período lúteo. Depois a Ju vai falar mais do período lúteo, mas assim... E no menstrual, tu repara mesmo, mais baixo? Mais baixo, junto, parecido com o lúteo, que as mulheres conseguem, assim... Nossa, elas vão super bem na cetogênica. E aí, na fase lútea, às vezes, assim, é até engraçado, porque as pacientes me mandam mensagem. Doutora, o que tá acontecendo que eu ainda nem comi e a minha glicose tá alta? Tá, aí eu pergunto, olha só, em qual fase do ciclo tu tá? É fase lútea. Assim, é sempre. Mas vamos lá, vamos seguir na nossa entrando ordem. na folicular agora. Agora estamos entrando A na mulher folicular. entra na folicular. Entra na folicular. Aí, se a gente for imaginar um gráfico ali, né, dos hormônios, o estrogênio, ele começa a subir. Começou a subir. Então, a gente tá começando a aumentar, mas ainda tá... A folicular, ele no começo, ela tá um pouquinho baixo ainda, né, o estrogênio. O estrogênio, ele se dá muito bem. Ele regula essa sensibilidade à glicose. Ele ajuda a gente a ter essa sensibilidade à glicose. Então, quanto mais estrogênio a gente tem, mais fácil a gente manter essa estabilidade, né?
Então é isso, a gente não tem muita fome. A gente fase menstrual, eu não tenho fome nenhuma. Aí você fala assim, nossa, porque fase menstrual eu quero comer tudo. Não, é na luta, presta atenção, é na luta. Na fase menstrual, quando você, assim, no dia do ciclo, do período, no segundo, você já não tem fome nenhuma, assim, tá tudo certo. E aí o estrogênio começou a subir. O que o estrogênio traz pra gente? Energia. Gente, o estrogênio ele tem várias funções no cérebro, né? Ele tá o tempo todo, eu tava até falando com a minha professora de tênis agora sobre Alzheimer, inclusive, sobre mulheres que não fazem reposição hormonal, por exemplo, né? Tiram, imagina, é uma violência contra a mulher, tira esse estímulo, tira o estrogênio do cérebro dela, né? E a gente vê uma ativação, começa a degradar ali, o Alzheimer começa a... Eu vou só fazer uma interrupção, porque isso que tu falou é brilhante. Não fazer terapia de reposição hormonal é má prática médica, tá? Se o seu ginecologista diz, não, câncer, tem risco, não vamos nem pensar, mude de ginecologista. Exato. Isso é ponto passivo. Exato. O National Health Service da Inglaterra tem aquele UK Biobank com 500 mil pacientes totalmente mapeados. E recentemente fez uma publicação de fármacos que se associam à longevidade ou não. Na maioria das vezes, existe uma correlação negativa, porque quem toma medicamento está doente. A grande exceção na mulher é o uso de estrogênio, que prolonga a vida e prolonga a longevidade. Gente, claro. Eu sou naturopata, né? Então, quem fala, ai, mas não tem uma solução natural? Não. Solução natural. Hormônio bioidêntico natural, entendeu? Exatamente. Tem coisas que não, né? Não existem coisas naturais. Não. É assim, a gente consegue ali aumentar o estrogênio com linhaça, por exemplo, algumas coisas, mas, gente, não. Assim, a gente precisa mesmo, não tem como, sabe? E aí, quando a gente entende mesmo, né? Quando eu comecei a me aprofundar no ciclo hormonal, eu falei assim, você imagina você tirar isso da mulher? Você tira, acabou, né? Bom, e aí a gente chegou na fase folicular, a gente tem o estrogênio, né? Importante para várias coisas. Inclusive, né, a síntese de proteína, por exemplo, no corpo começa a aumentar, né? Tá, a gente descobriu que é pouco, mas é bom pra gente. Então, assim, como que a gente vai estimular essa síntese? Malhando, né? Levantando mais peso, né? Aumentando proteína, né? Realmente focando ali na síntese proteica do corpo. E ele é um hormônio anabólico, né? Se a gente for pensar em estrogênio, faz crescer câncer, faz crescer endometriose, faz crescer adenomiose, faz crescer tecidos, né? Então, ele também ajuda a crescer músculo, por exemplo. Então, por isso que eu falo que é nessa fase onde você pega pesado. Quanto mais estrogênio, mais energia você tem e mais força também. E o estrogênio, aí a testosterona começou a aumentar ali com a fase ovulatória, aumentou ainda também, né? Ainda mais, né? Os dois, mas ainda na folicular a gente tem aumento de estrogênio e nosso cérebro começa a mudar. E o cérebro da mulher é lindo, ele é, né, neuroplástico. A gente vê nesse último estudo de 2023 e 2024, a gente começa a ver ali uma maior atividade em várias áreas cerebrais durante essa fase, quando a gente tem esse pico de estrogênio, pico de testosterona, né? Então, a gente começa... na medicina chinesa, é a nossa fase da primavera. Então, a gente tenta sempre pensar em primavera. O que a gente tem que comer? Como a gente vê a primavera, né? Brotos, né? Coisas coloridas, né? Então, um prato bem, bem colorido, para já ajudar microbioma, né? A gente não pode esquecer que o nosso estrogênio, ele tem que ser metabolizado, né? No fígado, depois no intestino e excretado. E a gente tem uma comunidade de bactérias ali, o estroboloma, dentro do nosso intestino. Mas é uma circular, né? Tem que dar umas... Né? Senão ele manda de volta ali pro fígado, né? Então, ele tem que estar bem, bem ativo. Então, a gente já tem que começar a pensar nessa detoxificação estrogênica. Então, aumentar brócolis, né? Aumentar até broto de brócolis é muito melhor. Couve-flor é até melhor que brócolis, né? Pra gente ajudar o nosso fígado a fazer essa detoxificação, né? Porque senão a gente fica com esse estrogênio circulando. Fora, né, que vamos abrir um parênteses, que tudo hoje em dia tem estrogênio, né? Os estrogênios né? Tipo, os xenoestrogênios, né, que fala. Então, plástico. Os disruptores endócrinos, né? Então, tomou na garrafa de plástico. Sabe que teve um estudo recentemente que os tickets de supermercado, loja, que você segura... Você imprime ainda no caixa 24 horas. Você segura ali por, acho que, gente, segundos. É a mesma coisa que você tomar numa garrafa de água de plástico, assim, o tanto de
dizendo o estrogênio que entra, né? Eu fico imaginando as mulheres que trabalham em loja, porque na maioria das vezes você vê em caixa de loja, a maioria é mulheres, né? Imagina elas pegando naquilo todo dia. Então, a gente tem que ajudar o nosso fígado, né? Dar uma ajudinha para ele eliminar esse estrogênio. Então, é nessa fase que a gente começa já dando uma força, né, para ele, porque a gente vai ter 2 picos de estrogênio durante o ciclo, nessa fase folicular e depois na fase lútea, que não é tão grande, mas é nessa fase que a gente tem que ajudar ali para o nosso fígado e o nosso intestino. Aí a gente entra na fase ovulatória, que é o nosso verão interior. A fase ovulatória, eu falo que é o mais próximo que a gente tem de ser um homem. Que é assim, aquela disposição, aquela coisa de você pensar que você pode tudo, mas existe uma explicação para isso. Eu vou falar de um estudo muito interessante que teve de um cientista americano, que ele foi em um strip club, né? E ele chegou lá e falou assim, olha, eu quero rastrear a menstruação de vocês, né? O ciclo hormonal de vocês, e eu quero que vocês vão me falando quanto que vocês conseguiram de caixinha. E aí ele foi unânime das mulheres que conseguiram mais caixinha durante a fase ovulatória do que as mulheres que estavam na fase menstrual. Porque durante a fase ovulatória, tanta coisa acontece dentro do nosso corpo que nós estamos mais bonitas, literalmente. Quem disse que fazer ciência não pode ser divertido, Tá viu? vendo, gente? Mas existe uma explicação também. Me fugiu a palavra aqui, mas no momento, né, que a mulher está ovulando, o objetivo da ovulação é a procriação. Exato. Então existe uma explicação. Propósito. Propósito, exatamente. Da mulher estar mais bonita, né? Justamente para atrair e procriar, né? Eu falo que ela tá mais magnética, né? Magnética. E nós, né, inteligentes que somos, né? Principalmente se você estudar sobre isso, você usa a seu favor para tudo. Eu falo, gente, para pedir um aumento, para conquistar, né? Conquistar assim. Como é que é? Convencer. Sensacional como os hormônios sexuais mudam nos modelos animais os limiares para se arriscar nos camundongos. Né? Isso é sensacional. É muito legal. E Ju, mas daí nessa fase ovulatória, a mulher pode continuar ali com a cetogênica, Não, fase ovulatória a gente chama de hormônios altos, né? Então, a fase ovulatória tem muita coisa acontecendo ali dentro, né? E aí, o que a gente pensa? A fase ovulatória, nós liberamos o óvulo, né? E a gente tem algo dentro do nosso ovário, que é o corpo lúteo. E o corpo lúteo que produz progesterona. Então, assim, se você não ovula, você não produz progesterona. Começa por aí, né? E além disso, nós temos que ser saudáveis, temos que dar nutrientes, antioxidantes, tudo que o corpo lúteo gosta para ele produzir progesterona direitinho. Então, gente, são vários detalhes que a gente tem que pensar, né, pra gente ter um ciclo hormonal bom. Então, quando a gente pensa como que a gente vai manter esse corpo lúteo, né, saudável, tendo além de toda essa qualidade de vida, nutrição, a gente tem que pensar que a progesterona não gosta de cortisol. Então, assim... Não gosta de ser estressada. Não gosta. Ela é madame. Ela é assim, não me enche o saco, entendeu? Então, você vai ficar estressada, eu vou parar com a produção agora, né? Que a gente vê ali que da pregnenolona, que é onde, né? Simplesmente, né? Uma maneira simples de explicar, ela vai meio que ou produzir progesterona ou cortisol. Ela não vai se transformar em mais pregnenolona para produzir os dois. Ela vai dar preferência para o cortisol. Por quê, gente? Porque a preferência é a sobrevivência do ser humano, não é a procriação, né? A mulher tem que lembrar, e aí, se a gente começar a tirar essas camadas, assim, pra gente lembrar que a função do corpo feminino é procriação, ponto. Seja você feminista, não feminista, não... Biologia não se A importa. biologia não entra em política, entendeu? O propósito do corpo feminino é a procriação. Por isso que você tá todo mês ovulando, todo mês menstruando. Então, assim, você tem que lembrar que todo mês você ovula, não é que você menstrua. Você ovula. E pra que você ovula? Que você falou. Pra procriação. Então, assim, quanto mais eu sempre falo isso, dá ao seu corpo o que ele pede, que você tem o que ele quer, não é o contrário. Né? Você tá falando, eu quero isso, eu quero ficar magra, eu quero engravidar, você tá dando o que o seu corpo tá pedindo? E o que ele tá pedindo nessa fase é que você não estresse ele. Então, você não vai ficar fazendo jejum intermitente, você não vai ficar fazendo dieta maluca, você não vai ficar... Aí eu avisado. Não, isso é um hack sensacional. É como se você devesse concentrar os esforços de longevidade
em dieta cetogênica, em jejum intermitente, na fase De baixo. inicial, Uhum. de baixo nível hormonal. E depois é fase de anabolismo, aí concentra em Exatamente. estímulos anabólicos, Uhum. porque essa ciclagem é muito saudável. E em baixar os níveis de estresse, né? Uhum. Sim, Que para também é um preparar o hack de corpo lúteo. longevidade. É que na fase ovulatória a gente ainda pode dar uma abusada, porque a gente tem, Uhum. tem ali a gente tem os backups, né? Que é o estrogênio, o testosterona, a gente Eles são extremamente testosterona, protetores, né? protetores. Então a gente pode dar uma extrapolada no sentido de fisicamente, né? Mas a gente já tem que começar a pensar, opa, não posso me estressar muito no sentido de fazer 1000 coisas, né? Tipo assim, Para preparar o corpo lúteo. para preparar o corpo lúteo. Então a gente, por isso que eu falo, uns 5 dias ali durante essa fase, para você potencializar mesmo. Treina pesado, cardio, HIIT, sabe? Aproveitar ali para fazer uns HIITs, crescer hormônio de crescimento, estimular o hormônio de crescimento, enfim, tudo que você puder fazer ali é até ali, né? É até ali. São 5 dias, na verdade. 5 dias, Não, você vai crescendo, né, ali com aquilo, né? Você vai aumentando. Na folicular também, você pode pegar pesado e tal, mas aí você tem Então que... a gente tá aqui no 14º dia. 14º dia. Tá. A gente ovulou e aí é isso. E aí agora a gente entrou pra fase A fase lútea. lútea. E aí, o que a gente... Então, nós já entendemos que vamos cessar com os jejuns, com a cetogênica, mas o que é adequado também? Porque daí também, pessoal, não quer dizer que, então agora que eu não vou mais fazer jejum e não vou mais fazer cetogênica e low carb, Agora chuta o balde. não vamos entrar na carbolândia também, né? Assim, então como é que é? O que é o adequado nessa? Durante a fase lútea, a gente tem ali o hormônio predominante é a progesterona, né? E se a gente for pensar, progesterona é um hormônio calmante. Olha que engraçado, né? Ele te faz dormir, Sim, te faz aumenta o BDNF. Tanto, né, que é o primeiro sintoma das mulheres no climatério, que a progesterona é um dos primeiros hormônios que começa a declinar, é a insônia, né? Então, exatamente. Olha como tudo vai ser... Eu sinto muito, assim, eu durmo 1 hora no Aura, 1 hora mais na minha fase lútea. Eu fico com muito sono, eu aumento 1 hora. Tem muito sono, Então, né? Porque a progesterona lá em cima... Não é só sono, é sono profundo de fase 3, é sono REM, são sonos reparadores. Exatamente. Então, Bom, aí essa fase é a progesterona. Então, o que a gente tem que pensar? Pensar que quem tá dominando a progesterona. Então, é tudo isso. Como que a gente vai fazer para dormir melhor, né? Aproveitar que a gente tá com essa progesterona para dormir melhor, para conservar, para não se estressar, não mandar cortisol pro corpo ali, né? Então, diminuir o ritmo, né? Então, a gente tá pensando do que a gente pode diminuir, gente. Porque assim, tem gente, mas eu trabalho, mas eu faço isso, faço aquilo. Mas você pode não sair para jantar e ficar acordado até 3 horas da manhã. Você pode não beber muito nessa fase. Você pode... Tem várias coisas que a gente consegue fazer, né? Não é assim, eu vou fazer só yoga nessa fase. Não é isso. Né? Para quem vai pra academia, o que eu trabalho, por exemplo, tenha mais intervalos entre um treino e outro, diminua um pouco a carga, porque quando você começa a prestar atenção e biohackear, você vê que você não tem tanta força. Então, assim, respeita, sabe? Do mesmo jeito que o estrogênio é anabólico, a progesterona é catabólico. Então, você ficar forçando muito, pode não ser bom. Dizem que até você pode, o que dizem estudos é que você pode até perder, né, massa magra se você fica forçando. Então, você tem que dar né, põe um pouquinho para trás, né? Então, por isso que eu falei que no começo que a evolução da mulher, ela é né, circular, né? Ela não é linear, porque você vai fazendo isso, você vai chegar lá. Então, você pode se dedicar muito mais, por exemplo, na fase lútea, na fase folicular e tirar um pouquinho o pé do acelerador durante a progesterona. E o que a gente tem que fazer é conservar essa progesterona, é mimar o nosso corpo lúteo. Falar assim, cara, como que eu vou, tudo que eu puder fazer para ele produzir mais progesterona, né, melhor, né, para o meu ciclo hormonal. Então, a gente não interromper, né, isso, não interromper essa produção de progesterona. E a progesterona, como você falou que você vê em pacientes, ela adora insulina. Então, assim, ela fica puxando a sua insulina para cima. A gente tem que lembrar que quando a gente ovula, a gente tem um aumento de temperatura basal. Aumento de temperatura basal a gente considera como um aumento ali no nosso metabolismo, né? Eu coloco entre aspas porque, né, enfim, é um aumento ali do metabolismo. A gente perde até 300 calorias mais por dia durante essa fase. A gente
Por quê? Mas aí a gente tem, ai, que legal, né? Não, porque você fica com mais fome. Você tem mais fome, você tem que comer, né? Mais. Estudos mostram que mulheres comem muito mais. Assim, foi um estudo que eu li, acho que foi 99% das mulheres comem mais durante a fase lútea. Né? Por quê? Porque o corpo está todo o tempo usando a glicose como energia rápida e quer. Então, qual que é o hack aqui? É você dar para o seu corpo que vai ajudar você a estabilizar né, equilibrar essa insulina, equilibrar essa glicose e não tirar carboidrato. Porque eu vi, quando surgiu a sincronização cíclica no Brasil, eu vi alguns profissionais assim, me falando assim, agora tem que fazer a dieta cetogênica para equilibrar a insulina nessa fase. Aí um monte de aluna minha mandou. Aí eu falei, cara, tira carboidrato em uma mulher nessa fase. Vai contra a fisiologia, né? Mas, Ju, assim... Tá, nós fizemos, então, uma mulher com o ciclo, tá? Uhum. Agora, vamos pensar assim. Uma mulher em idade fértil, que não tá ciclando direito, como é que ela vai se organizar? Uhum. E a mulher que usa anticoncepcional oral combinado, porque ela tá mimetizando. Como é que ela vai se organizar dentro dessa nova rotina? Cara, vamos lá. Quem não cicla direito, eu sempre falo para começar pelas fases da lua. Mas não é por misticismo. É por você trazer um ritmo pro seu corpo. O corpo da mulher nasceu com ritmo. Ele nasceu para ciclar. Ele nasceu para ter essas fases. E essa fase de acelera e diminui, acelera e diminui, acelera e diminui. Quem não cicla, tá com o pé no acelerador e vai. Porque não tem nada e aí começa fadiga. E o que acontece? Cada vez pior. Às vezes começa a pular a ovulação. Porque já o cortisol já dominou o corpo falou assim, minha filha, lembrando, vamos voltar lá para a idade das cavernas, né? Minha filha, você não pode engravidar. Você tá correndo num leão faminta, né? Então, assim, sinto muito, você vai ter que sobreviver. Então, não dá. Então, cada vez mais ele vai pular a ovulação, né? Então, para quem tem esse ciclo desregulado, a primeira coisa que eu sempre falo é trazer esse sinal de segurança pro corpo, né? Assim, traz essa sensação de segurança pro corpo. O que é segurança pro corpo feminino? É o ritmo. É né? Vamos lá, descansa, né? Vai. E eu já vi várias pacientes voltaram ao ciclo hormonal, equilibrar com isso. Porque estavam ali mimetizando a fase e conseguiram voltar. Por isso, mas não é só alimentação, não é só suplementação. É também você saber quando você tem que, né, dar mais e menos, enfim. Fazer um mindset. Um mindset mesmo. E aí a mulher que tá usando o anticoncepcional? Ai, Lu, a mulher que tá usando anticoncepcional. Você usa ainda anticoncepcional? Não sei, cara. É o anticoncepcional que eu falo, compra um anelzinho desse que vai te ajudar muito, sabe? Porque aí a pessoa que tá usando o anticoncepcional, ela tá bloqueando tudo. Então, por que a mulher usa anticoncepcional, né? Porque por causa do que a gente tava falando no começo. Porque tudo era uma bagunça. A mulher nunca foi o centro ali de nenhum estudo, né? Então, assim, dificilmente hoje você vai no ginecologista com endometriose, com SOP, com alguma coisa, e o ginecologista não vai te dar um anticoncepcional como solução. Dificilmente. É uma falha na compreensão da fisiopatologia dessas doenças. Né? O SOP tem que se centrar em resistência insulínica, endometriose em predominância estrogênica. É mais curto, mais fácil, né? Eu digo, é aquele que tá é o que tá no guideline, então deixa o médico seguro, né? Ali. Seguro. Ju, a gente não pode deixar aqui, eu sei que tem um grupo de mulheres que tá falando, fala de mim, climatério e menopausa. E aí, parou de ciclar? Vai pra rotina masculina ou não? Existe uma rotina feminina também? Vamos começar com a transição menopausal, né? Transição. É a arte de ser diagnosticada, né? Eu tô me aprofundando um pouquinho mais na perimenopausa agora, inclusive eu vou fazer um curso semana que vem com uma médica que eu esqueci o sobrenome dela, mas ela no Instagram acho que ela é Courtney MD, não sei se vocês conhecem, ela é bem polêmica essa médica, você vai gostar. Mas ela tem 54 anos, se eu não me engano, e ela cicla, assim, 28 dias, assim, normal. E o que ela fala
Gente, a gente tem que parar de normalizar a perimenopausa. Tem que parar, porque agora tudo é perimenopausa. Então, assim, estou na perimenopausa, me diagnostiquei com perimenopausa, vou viver essa transição por 10 anos, 5 anos. Não. A gente tem que tentar voltar a ciclar o máximo possível, né? Porque a gente vê ali que ciclar o ciclo hormonal para a longevidade da mulher, para a manutenção de ossos, para o sistema imunológico, para a saúde cerebral, para tudo que acontece no nosso corpo, gente, todo esse ciclo hormonal, ele não foi feito para você só engravidar. Ele foi feito para manter o seu corpo funcionando e saudável, né? A gente está começando a descobrir algumas coisas agora. Então, a gente tem que tentar estender ao máximo isso. Então, muitas vezes, a gente tem essa fase da perimenopausa que a mulher simplesmente está com um distúrbio metabólico, que ela tem que resolver ali, ou que ela tem que... Enfim, mulher geralmente dos 45 anos, a gente já passou por tanta coisa, de repente está passando por um divórcio, tá ali tentando emagrecer, tá? Um monte de coisa ali, e que esse diagnóstico ali é a perimenopausa. Né? É perimenopausa. Agora tudo é perimenopausa. Então, assim, eu sugiro para as mulheres nessa idade olharem melhor ali, se realmente não tiver ali como que a gente diagnostica também isso, né? Tem um FSH elevado, né? Reserva ovariana baixa, mas a gente ainda consegue, né? Ali voltar com estilo de vida, alimentação, resolver metabolismo e ver se a gente consegue voltar a ciclar, né? E aí, eu de novo, volto para as fases da lua, volto a fazer estratégias, assim, como se você estivesse ciclando, e procurar um médico que realmente esteja interessado em não te já começar a tá afadada a perimenopausa, não tem o que fazer e tal. Tá, beleza, vamos fazer uma reposição hormonal ali de 14, né, pós-ovulatória, uma progesterona para dar uma ajudada, porque realmente ali não tá dando. Sim, mas, essa assim, reposição, ela imitaria o ciclo também. Exato. Pra gente ter realmente ali os benefícios da progesterona, quando a gente tem que ter, né? E tentar aquele outro estímulo ali do estrogênio. Se a mulher ainda tem o estrogênio ali, né? Ou se a mulher tem... O que acontece na perimenopausa é que a mulher vai de um mês que ela tem uma predominância estrogênica, aí volta outro mês, tá com o estrogênio lá embaixo. Tem uns... E sobra um outro folículo que de vez em quando tu consegue... Dá uma... né? Então, é uma fase bem bagunça. complicada. Mas o que a gente tem que fazer é sempre tentar... O que eu tenho que pensar? Detoxificar estrogênio. Meu fígado... Fase da perimenopausa, eu penso, fígado, intestino. Foca pra tentar, sabe, rebater o que vier ali, sabe? Muito interessante. E aí, a menopausa, que ela não tá mais ciclando. Ela vai mimetizar também. Aí a menopausa, sabe que eu tenho algumas pacientes ou alunas que falam, cara, eu ainda sinto, parece que eu vou ficar menstruada, ou parece que eu tô na fase lútea. Eu acho, né, porque de novo, isso é achismo, não tem estudos, que a mulher, ela fica tão acostumada, ela passa a vida inteira ciclando, que ela sente falta desse ritmo, né? Eu acho que deve ser difícil para homem entender como que assim, porque é um ritmo, não é, Lu? A gente tem assim, a gente tá acostumada que todo mês a mês a gente tem aquela queda de energia e sobra mais energia, então acho que é muito às mais vezes querer ficar mais recolhida, às vezes sentir que Então eu acho que para trazer esse conforto também, essa sensação de segurança para o corpo, algumas práticas seriam legais. Óbvio que assim, alimentação, suplementação não vai fazer tanta diferença. Obviamente, gente, mulheres na menopausa, olhar pro fígado, né? Está detoxificando esse hormônio ali dentro do corpo, né? Que tá entrando. Mas em questão de ritmo, de ciclo hormonal, é muito mais um estilo de vida. Lembrar que, né? Eu acho que a mulher também, ela tá mais reservada, né? Com menos energia, enfim. Mas respeitar, né? Eu acho que o mais interessante é respeitar. Gente, sensacional. Olha só. A Ju compilou todo esse conhecimento nesse livro lindíssimo. Eu tava falando pra ela, só de a gente ver, assim, esse livro, ele já traz uma paz. E eu até vou ler aqui, que eu achei bem interessante, assim, ó. Vivemos em um mundo desenhado para corpos que não menstruam, e essa desconexão cobra um preço alto. Cansaço crônico, ansiedade, desequilíbrio hormonal e culpa constante. E aqui, em A Nova Rotina Feminina, que é um livro que foi lançado recentemente, a gente vai entender tudo isso. Opa, olhando para essa câmera. Entender tudo isso e aprender, né, Ju?
É. como criar essa nova rotina. Parabéns, viu? pelo teu Obrigada, trabalho. obrigada. A minha intenção com esse livro eu sempre falo que é trazer sabe quando você suspira assim, tipo, eu entendi, sabe? Porque muitas vezes quando eu explico para mulheres isso, é tipo assim, nossa, agora eu entendi por que que eu vivo assim, agora que eu entendi por que que isso não funciona para mim. Então, é tirar essa culpa, né, das mulheres, que eu acho que as mulheres se sentem muito culpadas por não conseguir, sabe, chegar onde elas querem, o objetivo que elas querem, porque elas estão mirando no alvo errado. Elas estão tentando imitar o parceiro, enfim, o pai, o amigo, e não estão, né, modelando ali no corpo feminino. Nossa, muito legal. Assim, esse episódio foi uma aula. Eu tenho certeza que vai ser um episódio, e as mulheres que estão aqui estão fazendo que sim, de virada de antes e depois, assim, para a vida das mulheres. Então, muito obrigada por esse conhecimento, Imagina. assim. Fico muito feliz de ter te conhecido. A gente tem uma história muito legal de como a gente se conheceu. E que bom que os caminhos nos trouxeram até aqui. Né, Ju? Eu estou há algum tempo tentando desenvolver uma estratégia de alternância de estímulos anabólicos com catabólicos. Porque para a longevidade é importante manter a massa magra, é bom para o cérebro. Mas, por outro lado, todos os modelos de biologia evolutiva mostram que jejum intermitente, restrição calórica prolonga a vida. E eu acho que aqui, nessa palestra que a gente teve, Foi uma aula. dá para ajudar a estratificar isso na mulher, talvez deixando os estímulos mais pró-vida, catabólicos, com jejum para aquela fase inicial, menstrual, e depois aproveitar o período folicular anabólico para botar mais peso na construção da massa muscular, sempre se preparando para proteger ali o folículo que vai se transformar no corpo lúteo depois. Né? Exatamente. Boa. Gente, chegamos ao fim desse episódio. Ju, onde que o pessoal encontra o livro? Amazon. Tá. Na Amazon. E é isso, digita aí Nova Rotina Feminina, vocês vão encontrar. No meu Instagram também tem link ali na bio, né? Sigam a Ju no Instagram, que ela tem assim, ó. No Isso, acho que Instagram. dá pra Ótimo. colocar. Vamos colocar todos os links. Cienza Pharma, Biome Hub, nossos patrocinadores. Link não, QR Code de desconto passando na tela. Pessoal, quem ainda não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu no canal, não ativou o sininho, não nos seguiu no Instagram, façam isso para nos ajudar, tá? Ajudar vocês, na verdade. Pra todo mundo, né? Todo mundo se ajuda, tá? Ricardo, obrigada por mais Obrigado. um. Ju, muito obrigada. Muito obrigada, muito Até a obrigada. próxima. Ótimo, e raquense.